Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tá? Nesse vídeo aqui de hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês algumas coisas sobre saúde intestinal, focando principalmente na microbiota intestinal, que é esse conjunto de micro-organismos que moram no nosso intestino, que, meu amigo, sem essa microbiota tá saudável, não existe saúde intestinal. Eu acho que isso aqui já deve ter ficado bem claro se você acompanha aqui, né, se você já assistiu muitos vídeos aqui no canal, não sei se você, né, é novo, pela primeira vez está aqui, mas enfim, não tem como. Não tem como ter saúde intestinal sem ter uma microbiota intestinal saudável também. Então eu quero conversar contigo um pouquinho sobre essa microbiota, como essa microbiota ela influencia não apenas a saúde do nosso intestino, mas também outros aspectos de saúde relacionado a todo o nosso corpo e as quatro principais formas, digamos assim, de modular, ou seja, de modificar essa microbiota, seja para piorar sua qualidade, que é isso que infelizmente cada vez mais tem acontecido com esse nosso estilo de vida moderna, digamos assim. Constantemente a gente está fazendo escolhas, preste bem atenção. Estamos fazendo escolhas, perdão aqui pela tosse, que na nosso estilo de vida moderno que estão piorando a qualidade dessa microbiota. E isso explica por que que a gente está perdendo saúde. Porque está havendo uma grande explosão de doenças do intestino e fora do intestino, doenças autoimunes, doenças alérgicas, doenças relacionadas à inflamação, que são as doenças crônicas, são as novas doenças, obesidade, diabetes, síndrome metabólica, doenças relacionadas ao sistema nervoso central, Alzheimer, depressão, ansiedade. E todas essas doenças modernas, elas estão como se fosse enraizadas, está esse processo inflamatório e também está essa microbiota intestinal também de alguma forma relacionada. Porque hoje a gente tem entendido cada vez mais que se a microbiota não está legal, a inflamação acontece. E essa inflamação crônica, subclínica, silenciosa e tudo mais, é ela que vai condicionando o aparecimento dessas doenças. Então a gente está piorando essa qualidade da nossa microbiota. E aqui eu quero te explicar as quatro formas para que a gente faça o caminho contrário, que a gente melhore a qualidade dessa microbiota. Porque quando a gente retoma essa microbiota realmente com mais qualidade, mais saudável, as coisas naturalmente tenderão a intestino ficar realmente saudável, a resposta de inflamação vai baixar, o nosso sistema imunológico começa a trabalhar de forma equilibrada, sem ficar sempre ativando muita inflamação. A resposta de inflamação e anti-inflamação, elas ficam equilibradas, tem que haver esse equilíbrio. Não pode ser das duas formas, nem a inflamação alta e a anti-inflamação baixa, nem o contrário. Tem que haver um equilíbrio, tá bom? E entre os outros aspectos. Mas vamos lá começar por partes, tá bom? O primeiro ponto aqui é sobre a microbiota. Eu sei que eu já gravei vários vídeos aqui, mas a microbiota intestinal, ela tá O que é microbiota intestinal? Vamos começar aqui dando nomes aos bois, né? Microbiota intestinal é um nome, né? É um conjunto, na verdade, de micro-organismos que moram no nosso intestino. Abre parênteses. Esses micro-organismos, eles não moram só no intestino, moram em todo o nosso corpo. Mas no intestino, especialmente na parte final dele, que a gente chama de cólon, intestino grosso, parte final dele. Lá é onde mora a maior população dessa microbiota. É como se fosse a China do nosso corpo. Entendeu aí? A China é um dos países mais populosos, se não o mais populoso. Se não me falha a memória, tem 1 bilhão de habitantes só na China.
né? Imagina que aqui no Brasil a gente tem o quê? Tem 220 a 240 milhões, já é muita gente. Agora imagina 1 bilhão de pessoas morando no Brasil, a loucura que não seria. Então eu criei essa analogia aqui agora, viu? Então é como se o intestino grosso fosse a China. Lá mora, na verdade, não é nem 1 bilhão, é 1 trilhão. 1 trilhão de micro-organismos, tá certo? Moram nesse intestino grosso. Então imagina a confusão que não é. E esses micro-organismos, que é essa microbiota, ela é formada por vários tipos de células. Mas as bactérias são as dominantes, são as principais. Então lá tem de tudo lá. Tem fungo, tem vírus, tem outras células lá que são mais complexas, não precisa falar aqui, mas principalmente bactéria. Então bactéria, eu diria que é 90% dessa população. Entendeu? E o interessante aqui, que agora é o aspecto número 2 que eu quero entrar, como eu falei para você, a microbiota intestinal, essas bactérias, elas são pilar da saúde do intestino. Se esse pilar está íntegro, saúde do intestino vai estar ok. Agora, quando esse pilar começa a ser quebrado, desgastado e ele quebra, saúde do intestino despenca. Aí começam a vir vários problemas, dos mais simples, né, aos mais graves, que é uma doença de Crohn, uma retocolite ulcerativa, a gente tem a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Eu já tenho vários vídeos aqui falando sobre essa SIBO. A gente tem a síndrome do intestino irritável, tem vários outros problemas. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero que tu entenda é que sem esse negócio, o intestino nunca vai ser saudável. Só que além do intestino, o que a gente tem entendido cada vez mais com os estudos que vêm saindo e tudo mais, eu constantemente estou sempre buscando informações mais atualizadas nesse aspecto da microbiota. Então eu assisto palestras e leio livros e leio artigos científicos dos principais pesquisadores. E o que é que a gente tem entendido? Que essa microbiota ela não influencia só o nosso intestino. Ela influencia muito mais coisas, ela influencia praticamente quase todo o nosso corpo. Então olha só para você entender. O primeiro ponto é que ela influencia no nosso metabolismo. De alguma forma, essa microbiota intestinal, ela participa, ou ela pode interferir na produção de hormônios, na produção de substâncias que alteram o metabolismo do nosso corpo. Não é à toa que pessoas com obesidade, por exemplo, né, elas têm uma microbiota diferente de uma pessoa que não tem obesidade, que não tem excesso de peso, que não tem excesso de gordura. Então é como se essa microbiota das pessoas obesas, elas de alguma forma está interferindo no metabolismo desse indivíduo que está com excesso de gordura, facilitando exatamente essa retenção de gordura no corpo e, inclusive, até mesmo dificultando essa perda de peso. Então, a microbiota intestinal ela interfere no nosso metabolismo. Então, olha só como isso é importante. Porque se ela está ruim, ela vai deixar teu metabolismo ruim. Mas se ela tá legal, tá ok, tá com qualidade, teu metabolismo vai também estar com qualidade. Vai estar bom, tá bom? Então, olha só, metabolismo. Segundo ponto é o sistema imunológico. Essa microbiota, ela tá constantemente em como se fosse uma orquestra, sabe? É um negócio muito sutil e fino, é como se ela tivesse essas bactérias conversando constantemente com as nossas células imunológicas, que são essas células que são responsáveis por ativar a inflamação ou desativar a inflamação. Então tudo começa porque assim, no nosso intestino mora a maior parte das células imunológicas, entendeu? 70 a 80%, depende das fontes, mas dessa média aí. Então essa microbiota, se ela estiver também ruim, ela vai estar conversando com essas células imunológicas do intestino. Essas células imunológicas vão começar a ativar uma resposta de inflamação
né? Mas não é uma inflamação assim acentuada, ela é bem sutil, quase imperceptível. Só que com o tempo, essa inflamação sutil somada a 1 ano sendo ativada, 2 anos, 5, 10 anos, vem as doenças intestinais. Entendeu? Então essa microbiota intestinal, ela também tem esse poder de interferir nessas células imunológicas, né? No trabalho delas. Então, se ela tá ruim, a microbiota, as nossas células também imunológicas, elas vão estar, né, nesse processo de ativação também sempre mais constante da inflamação. E do modo contrário também é verdade. Se a nossa microbiota tá legal, ela vai estar conversando melhor com o nosso sistema imunológico, é como se fosse assim. E conversando melhor com o nosso sistema imunológico, esse sistema imunológico vai ficar equilibrado, ou seja, não vai ficar inflamando à toa, entendeu? Parênteses aqui, o problema não é inflamação. Inflamação, na verdade, é algo bom. Se você não inflamasse, se eu não inflamasse, se você não inflamasse, a gente não sobreviveria, entendeu? Às 5 respiradas, porque inflamação é resposta de defesa. O problema é quando essa inflamação está hiperativa, ou seja, está sempre ativada, sem cessar. Que é o que acontece com as doenças autoimunes, por exemplo, que hoje em dia tem uma explosão de casos, entendeu? Então a microbiota, ela tem esse papel de evitar essa hiperinflamação, hiperativação, entende? É como se ela ficasse conversando, acalma aí, acalma os ânimos. Não inflama não, desinflama aqui, calma aí, tá entendendo? Então se tu tem uma microbiota equilibrada, tu tem um sistema imunológico equilibrado. Esse é um ponto também muito importante. E o outro ponto é a função do nosso cérebro, é muito louco isso aqui. É como se essa microbiota intestinal também, de longe, né, através dos neurônios que moram no nosso intestino, eu não sei se tu sabe, mas a gente com certeza deve saber disso aqui. Em algum momento você já ouviu na sua vida algo como: seu intestino é o segundo cérebro. Vamos deixar isso aqui mais real, né? Por que que as pessoas estão constantemente falando isso? De uma forma muito rasa e até mesmo, às vezes, aquela palavra que eu posso usar, meio exagerada também. Mas é assim, ó, no nosso intestino existe uma coisa chamada de sistema nervoso entérico. Sistema nervoso entérico, entérico. Esse sistema nervoso entérico, ele é uma rede de neurônios que controlam as funções do intestino e de todos os órgãos que participam dos processos digestivos do intestino. Só que esse sistema nervoso entérico, ele conversa com o intestino, mas também conversa com o cérebro, entendeu? Ele fica no meio do caminho, sabe? Como se fosse aquele. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Tem 3 pessoas brincando. Aí tem a pessoa que dá a ponta, tem essa pessoa na outra ponta e tem a pessoa do meio. Essa pessoa do meio, ela vai ser a responsável por levar a informação correta ou não, né? Você concorda? Então, se o cara fala aqui, porque a brincadeira do telefone sem fio era aquela, né? Você falava uma coisa, aí o outro entendia de uma forma que passava para o outro. Então, o sistema nervoso entérico é como se fosse essa pessoa do meio. Então, ele está recebendo a informação do intestino e passando para o cérebro. E ele também está passando a informação do cérebro e devolvendo para o intestino. Entendeu? Então, a microbiota intestinal, ela pode passar uma informação para o sistema nervoso entérico para passar para o cérebro. Olha que louco. Entendeu aí? Então, existe essa conversa entre intestino e cérebro com esse negócio chamado de sistema nervoso entérico sendo o mensageiro dessa história. Então, isso significa que se você também tem uma microbiota de baixa qualidade, aqui eu vou dar um nome o que seria isso. É a disbiose intestinal, que é quando há um desequilíbrio nessa microbiota. Ou seja, a microbiota vira do avesso. Ela fica doente, é como se a disbiose fosse o processo de adoecimento e desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, quando a gente tem essa disbiose, ela vai passando mensagens para o sistema nervoso entérico que passa para o cérebro, que é o sistema nervoso central, sinais que não são legais para a nossa saúde. Então vai passar sinais relacionados ao humor,
Não é à toa que hoje a gente tem trabalhos relacionando depressão e ansiedade à microbiota intestinal. O nosso comportamento pode mudar a depender dessa microbiota, pode ser interferido de alguma forma, tá? E doenças mais graves, como por exemplo esclerose múltipla, doenças neurodegenerativas, Alzheimer. Hoje, cada vez mais a gente está conseguindo associar essas coisas com a qualidade da microbiota intestinal. Então, a microbiota em desbiose causa esses sinais de doenças cerebrais. E uma microbiota saudável, na verdade, causa sinais contrários, né? Ou seja, sinais saudáveis. Beleza? Então você entendeu até aqui o que é a microbiota e o que é que ela faz no nosso intestino e em todo o nosso corpo, não é? Então olha só a responsabilidade, meu amigo. Se a gente tiver com essa desbiose, a nossa saúde vai ser afetada em vários níveis. Não é só no intestino, é em várias camadas. Primeiro ela começa afetando o intestino, depois afeta o sistema imunológico. Não nessa ordem, tá? Mas só para você entender aqui. Depois, não necessariamente nessa ordem, eu quero dizer assim, né? Pode ser já começar, sei lá, já começa com o sistema imunológico, entendeu? Depende. Aí depois começa a afetar também o metabolismo, a saúde do cérebro, ou seja, praticamente os fundamentos da nossa saúde, né? Beleza, Ítalo. O que é que tem acontecido? Eu vou te dar uma esperança aqui, tá bom? O que tem acontecido é que o nosso estilo de vida, como eu falei para você, mais moderno, especialmente de 1970 para cá, a gente tá piorando essa microbiota intestinal. Por isso a explosão de doenças. Não tô falando que tudo é culpa dela agora, mas é inegável que a microbiota ela participa ativamente da nossa saúde e, consequentemente, do processo de adoecimento, se ela adoecer. Então, o que é que acontece? Praticamente quase todos nós estamos com algum nível de desbiose intestinal. Seja esse nível mais alto ou mais baixo, mas é muito provável que praticamente todos nós que vivemos em um mundo, em um país mais industrializado, em um país mais moderno, não é? Onde a modernização alimentar, antibióticos, estilo de vida mudando, é muito provável que todos nós estamos com desbiose. Então, da mesma forma que a gente foi piorando essa microbiota intestinal, aí aqui vem a parte da esperança, tá bom? Nessa parte aqui não que eu tô falando ainda. A gente também consegue melhorar essa qualidade da microbiota intestinal. Entendeu aí? Computador aqui falou que a minha energia está baixa. Deixa eu ver se dá tempo de terminar o vídeo. Dá tempo. Dá tempo sim, vamos lá. Entendeu aí? Então a gente consegue melhorar essa qualidade da microbiota intestinal. Vários estudos já estão mostrando isso. Isso aqui não é da boca para fora, entendeu? Não estou falando aqui um discurso teórico. É possível sim. Então existem 4 coisas principais que modulam, vamos chamar de moduladores. 4 moduladores dessa microbiota intestinal. 2 deles a gente não tem mais o que fazer. Mas se você tiver um filho, né, se você for pai, se for mãe, enfim, dá para você ainda fazer com ele. Mas existem mais outros 2 que a gente consegue ter controle e o quarto é o principal. Esse quarto é o que mais muda a microbiota, é o que mais piora ou o que mais melhora. Todo mundo pode fazer alguma coisa sobre isso. Então há uma esperança. Então vamos lá. Primeiro modulador da microbiota intestinal é o parto da gente. Da gente não, né? Parto da mulher, né? Tipo de parto que essa criança vai ter. Pense comigo que a criança ainda no útero é como se ela tivesse o intestino estéril, ou seja, não tem nada lá naquele intestino da criança que está no útero. Tá zerado, né? Igual um carro 0 km. Só que a depender do tipo de parto, se for natural ou cesárea, isso já vai ser o primeiro modulador dessa microbiota. Então, quando a criança tem um parto natural, ela vai passar pelo canal vaginal da mãe,
Olha só como Deus é perfeito nessas coisas. As pequenas coisas, velho. Não sei qual é a tua religião, também não importa muito pra mim. Mas olha só como Deus ele é perfeito. O canal vaginal da mulher, ele tem uma microbiota residente do tipo especialmente lactobacillus, que são bactérias de espécies boas, tá bom? Então, quando a criança passa por esse canal vaginal no parto natural, ela vai literalmente entrando em contato com essa parede da vagina da mulher, né? E ela vai pegando esses lactobacilos para ela, e esses lactobacilos vão encostando no rosto dela, na boca e tudo mais, e ele vai entrar no intestino. Então isso, cara, seria o ideal. É a criança nascer através do parto natural. Porque durante o primeiro ano de vida da criança é quando você vai criando o arcabouço, a estrutura da microbiota intestinal dessa criança. Entendeu? Esse primeiro ano parece que é um ano, assim, muito determinante. Não 100% determinante, porque a gente, graças a Deus, consegue ir melhorando com o tempo. Se o negócio não deu certo, né? No início, assim, se teu parto não foi natural, a gente consegue ir melhorando ainda assim. Mas esse primeiro ano, ele é, tipo assim, ele é o fundamento, sabe? Dessa microbiota nativa. Nessa primeira microbiota. Então, o parto natural seria o ideal, entendeu? Já o parto cesáreo, imagina que a criança, né, vai haver um corte no corpo da mulher, a criança não vai passar por esse canal vaginal, ela vai sair por esse corte. E a primeira microbiota que ela vai entrar em contato é a do ar, é a das mãos do médico, entendeu? Que não é um ambiente 100% esterilizado. Então as bactérias que ela vai pegar, essa bactéria do ar, e não é uma bactéria saudável comparado com os lactobacilos da vagina. Então, a criança que nasce de parto cesáreo, ela já tem essa desvantagem no início da vida. Eu tava lendo o livro 10% Humano, terminei já esse livro, eu falo muito dele aqui, porque ele é muito bom mesmo. E ele fala que o Brasil é campeão em partos cesáreos, de todo mundo. É como se existisse uma cultura que já incentiva a mulher a fazer o parto cesáreo. Eu não sou mulher, eu sou homem, é óbvio, né? Eu não gosto muito de falar, olha só, você vai ter sim que fazer parto natural. Quem sou eu, meu amigo? Sou nem eu que vou fazer o parto, né? Sou nem eu, nem sou a mulher que vai lá sentir as dores. Mas conversa com teu médico sobre isso. Tome essa decisão bem assertiva. Mas eu tenho que te dar essa consciência de que o parto natural é melhor para o teu filho. Se for possível, conversa com teu médico sobre isso, com seu esposo, ou se você for esposo, conversa com a sua esposa aí. Porque o seu filho já vai ter essa vantagem inicial de ter essa primeira microbiota mais saudável se fosse o cesáreo, tá entendendo? Então, o tipo de parto é interessante. Primeiro, o modulador. Segundo modulador seria a alimentação inicial do bebê. Cara, mais uma vez, Deus é perfeito. O leite materno tem tudo. Inclusive, tem probióticos no leite materno, não sei se tu sabe, mas a mãe consegue passar do intestino dela micro-organismos, bactérias para o leite. Então, olha só em pontos práticos o que isso significa. Mamãe, se você se alimentar bem, você vai ter uma microbiota boa. Você é a primeira pessoa responsável a passar a microbiota para o seu filho. Então, se você é uma mãe que se alimenta bem, come fruta, legume, vegetal, fruta ou fibras, azeite de oliva, abacate, carnes mais magras, grãos integrais, não come muito ultraprocessado, você vai passar a bactéria boa tanto através do seu canal vaginal como também do leite materno. E o leite materno, ele tem como se fossem as primeiras fibras, parênteses aqui, fibra é o combustível, é o principal combustível para uma microbiota intestinal saudável. Do mesmo modo que eu preciso de água para sobreviver, as bactérias boas precisam de fibras para sobreviver. Então, se você come fibra, essa bactéria boa ela cresce em número e permanece por mais tempo no intestino. Volta aqui
que a gente estava conversando, né? Fecha parênteses. Então, o leite materno ele tem fibras, a gente chama eles de oligosacarídeos do leite humano. Então, meu amigo, o leite materno, além de nutrir o recém-nascido, ele também nutre a microbiota inicial. Olha só que massa. Interessantíssimo. Ou seja, aquela criança que amamenta exclusivamente por pelo menos 6 meses, eu estenderia esse prazo se possível. Também, quem sou eu? Eu sei que existem casos e casos de que mães realmente não produzem leite. Ou existem traumas envolvidos aí no meio da história. Não dá, tem mãe que não consegue mesmo. Mas se você conseguir, pegue seu filho, amamente ele exclusivamente por 6 meses a um ano. Eu diria que um ano seria, assim, o ideal mesmo. Então você vai estar transferindo constantemente para ele bactérias boas e também o alimento dessas bactérias boas, certo? Que são essas fibras. Já o outro lado da história, as fórmulas, elas tentam se aproximar ao leite materno, aqui eu estou falando das fórmulas infantis, né? Não vou falar aqui nome de marca, né? Pelo amor de Deus. Mas essas fórmulas, elas não têm essas bactérias boas e não têm essas fibras também. Algumas, inclusive, estão até começando. Mas ainda assim, a criança que ela é alimentada com essas fórmulas desde o início e não tem o contato com o leite materno por esse período mínimo de 6 meses, elas acabam também tendo uma microbiota menos saudável já no início da vida do que essa do contrário. Então esse é o segundo modulador, a alimentação inicial dessa criança. Você vai ver que tudo passa pela alimentação, meu amigo. Para você ter essa microbiota intestinal saudável, você vai precisar se alimentar saudável. Mas então vamos lá, esses dois primeiros tópicos, se você já é um adulto como eu, então a gente não tem muito o que fazer, né? Passou. Agora, se você está esperando um filho e tudo mais, você pode aplicar essas coisas com o filho de vocês, né? Que eu tento aplicar aqui com o nosso filho, por exemplo. Felizmente ele não nasceu de um parto natural, por motivos realmente ali que eu vi, né? Complicações e tudo mais, mas graças a Deus, né? A minha esposa se esforçou e ele amamenta muito bem, vai completar um ano e está amamentando, já fez a introdução alimentar com comida e tudo mais, mas ele se alimenta ainda bastante com leite materno. Que vai ser até um ano, mais ou menos. É os planos da minha esposa, a gente conversou e tudo mais. Beleza? Então, beleza. Agora vamos para os dois últimos moduladores que aí a gente tem controle sobre isso, né? Terceiro modulador é o qual? Antibiótico, cara. Antibiótico, excelente medicamento, salvou a vida de muitas pessoas, prolongou a vida do ser humano. Quando não existia antibiótico, qualquer infecçãozinha, o ser humano morria. Excelente. Problema: médicos estão prescrevendo demais, muitas vezes de forma que não precisaria ou em doses muito elevadas, mas isso não é nem o pior ainda, porque pelo menos ainda existe ali uma responsabilidade médica, mesmo que mínima, moderada, mas existe. Mas o problema pior é o que? É você tomar um antibiótico sem nem saber se precisa por conta própria. O antibiótico, apesar dele ser esse medicamento excelente, um dos piores efeitos colaterais dele é o quê? Por que que a gente toma antibiótico, né? Para matar bactérias que causam doenças. Então, tu tá lá com infecção, tu vai ter que tomar para matar a bactéria da infecção. Mas o problema é que esse antibiótico ele não mata só a bactéria da infecção, ele sai devastando tudo. Prá! Sai matando todas as bactérias, boas, ruins, sai, tá nem vendo, entendeu? Então, tem um trabalho que eu ainda vou ler ele, que eu até baixei ele, eu não li, que é David Relman, o nome do autor do trabalho, é um artigo científico que eu só vi o resumo assim por cima, que ele mostra que a cada rodada de antibiótico você vai destruindo essa microbiota e a cada rodada você vai dificultando a restauração dela. Então, se em um ano você toma vários antibióticos a cada 2 meses, 3 meses, é como se você estivesse minando a tua microbiota intestinal. De uma forma que, para ela voltar ao primeiro estado, vai ser muito difícil. Repito, pessoal, eu não estou falando aqui para você nunca mais tomar antibiótico. É por isso que eu comecei elogiando esse medicamento. No sentido de que, infelizmente, ele vai ser necessário. Em alguns casos, vai ser necessário, infelizmente.
Porém, na medida do possível, se não se automedique, ou se você vê que conversa com teu médico, se o teu médico ele talvez se ele prescreve muito antibiótico para ti e você não melhora, tenta conversar com ele sobre isso. Enfim, tem que haver uma moderação realmente no uso desse tipo de medicamento, porque ele sai realmente destruindo a nossa microbiota intestinal. Então imagina que a microbiota intestinal ideal é uma floresta bem bonita e tudo mais, verde, com várias árvores, som de passarinho lá, animais. E a microbiota na disbiose é essa mesma floresta, mais desmatada, cinza, com sinais de queimada, animais, sem animais ou animais mortos lá. Então é isso que o antibiótico vai fazendo, vai destruindo essa floresta. Vai destruindo essa microbiota intestinal. Então uso racional, pelo amor de Deus. Certo? E o último modulador, o quarto e último modulador, que esse é o mais importante de todos. Porque todos os dias, porque assim, parto é só uma vez na vida. A amamentação durante ali 2 ou 6 meses, 1 ano, às vezes tem gente que amamenta até 2 anos, acabou ali. E antibiótico, apesar de que, né, algumas pessoas podem tomar, não é todo dia que você toma. Agora o que todo dia você faz todo dia, de manhã até a hora de dormir, todos os dias, vamos aqui, 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses, 365 dias por ano. O que você faz nessa escala todos os dias é comer. Então a tua dieta, ela todo dia está selecionando bactérias boas ou ruins. Tudo que você coloca na sua boca, no seu estômago, no seu intestino, está selecionando. Se você come um alimento saudável, você está selecionando bactérias boas. Se você come um alimento não saudável, industrializado, ultraprocessado, você está selecionando bactérias ruins. Então a dieta é o ponto mais importante. Inclusive eu tenho uma consultoria nutricional, fazendo aqui uma rápida abertura aqui, né, de parênteses também, onde eu trabalho com pacientes que têm problemas intestinais ou querem melhorar o seu intestino e fortalecer a sua microbiota intestinal. Se você tem interesse em conhecer, clica aqui no link abaixo que eu vou deixar e eu vou conversar contigo. Sou eu mesmo que respondo todas as pessoas que entram em contato comigo. Fecha parênteses. Então, meu querido, a tua dieta, se ela for de baixa qualidade, você vai ter desbiose. Se ela for de alta qualidade, você vai ter uma microbiota forte e saudável. Eu tenho vários vídeos aqui explicando sobre alimentos, dieta anti-inflamatória, etc, etc. Então, qual é o movimento no final das contas, se eu puder resumir tudo sobre dieta? Você pode assistir os outros vídeos mais completos. É porque o vídeo aqui já está meio longo, mais de 30 minutos. Se eu for falar sobre dieta aqui, vai dar 2 horas, né? Então vamos por partes, cada vídeo com seu objetivo. É, qual é a regra final para que você tenha uma dieta que fortaleça a tua microbiota? É você seguir essas duas regras. Menos comida industrializada, vou chamar assim, e mais comida de verdade. Então, meu amigo, quanto mais você come comida industrializada, porque qual é o problema na comida industrializada? Ela não tem fibra, quase não tem fibra. E também de 1970 para cá, a gente está reduzindo o consumo de fibras gradativamente. Porque a indústria está fazendo o desfavor de refinar as coisas. Então vamos para o grão de trigo, que eu gosto sempre de dar esse exemplo. O grão de trigo, ele sai lá do campo, trigo bruto, cada 100 gramas do trigo, a gente tem 12 gramas de fibra. Ou seja, mais de 10% dele é fibra, né? Só que quando esse trigo vai para a indústria, ele é refinado e forma aquela farinha de trigo branca refinada. Aquela farinha de trigo branca refinada só tem 3 gramas de fibra, ou seja, é uma redução de 75%. Ou seja, a cada 100 gramas você está consumindo só 3 gramas de fibra, que é pouquíssimo. Então aquela farinha branca de trigo, ela é rica praticamente em açúcar, que é o amido. E isso não é legal para a microbiota. Eu tenho um vídeo aqui onde eu explico, e é a minha opinião, do meu ponto de vista, depois de ler muito sobre isso,
Eu acho que o principal problema do trigo não é o glúten para a maioria das pessoas. Não para a maioria, eu estou falando. É para uma minoria que tem alergia ao glúten, que tem intolerância ao glúten. Mas para a maioria, o problema da farinha de trigo não é o glúten. Sabe o que é? É o amido. É porque é uma farinha muito refinada, meu amigo. E essa farinha muito refinada, ela cai rápido no sangue, ela aumenta a glicemia. Ela alimenta as bactérias ruins, porque as bactérias ruins, elas, você, é tipo aquela coisa assim, ó. Quando você come ultraprocessado ou industrializado, você se alimenta e alimenta ela, as bactérias ruins. As bactérias ruins adoram comidas ultraprocessadas, industrializadas. E já as bactérias boas, como elas gostam de fibras, elas adoram comida de verdade, entendeu? Então, se você comer uma fruta, quando essa fruta chega no teu intestino, as bactérias boas avançam para fermentar essas fibras e crescerem. Quando tu come um hambúrguer, né, um pão lá com batata frita do McDonald's, as bactérias ruins, isso chega no teu intestino, as bactérias ruins voam em cima do lanche do McDonald's e crescem, né? Aí vem a desbiose. Então, voltando, o alimento industrializado não tem fibra, ele tem muito açúcar, ele tem muita gordura, muito sódio, muitos aditivos. Eu tenho vários vídeos aqui explicando como os emulsificantes pioram o nosso intestino. Como os adoçantes artificiais também não são legais pra gente. E vários outros aditivos. Então, só segue essa regra: menos industrializado. E agora a outra. E mais comida de verdade. Ou seja, quanto mais comida de verdade tu come, fruta, legume, carne magra, grão integral, sem ser refinado. Enfim, tu sabe o que é comida de verdade. Eu sei que eu tô tentando te explicar aqui, mas tu sabe, velho. Tu vai no supermercado, tu vê lá. O hortifruti, aquilo ali é comida de verdade. O que não é comida de verdade é tudo aquilo que tá muito ensacado, muito enlatado. Você vê que não é natural. Tu olha para aquilo e fala assim, de onde isso veio? Uma vez eu vi um cara chamado Michael Pollan, algumas palestras dele. Eu acho que foi ele que disse isso. Ele falou assim: quer saber o que é comida de verdade? Você sabe de onde ela vem. Foi ele que falou, lembrei agora. Então tu olha pra uma manga, tu sabe que ela veio de uma mangueira, né? Então isso é comida de verdade. Tu vê uma carne, lá um frango, uma coxa de frango, tu olha e fala: isso aqui veio do frango. Tu sabe de onde veio. Isso é comida de verdade. Já a comida processada, ultraprocessada, industrializada, tu não sabe de onde ela veio. Por que tu não sabe? Porque ela veio na indústria mesmo. É um processo de fabricação com muitos aditivos. É um negócio que não existe na natureza. É criado dentro da indústria. Não vem da terra e nem do animal. Entendeu? Então, à medida que tu vai voltando a comer essas coisas, é, fruta, legume, etc, 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 tu vai fortalecendo essa tua microbiota. Fortalecendo essa tua microbiota, tu vai ter um intestino saudável de verdade. Tu vai ter o teu sistema imunológico equilibrado de verdade. Ou seja, né, sem estar com a inflamação alta. Tu vai ter o teu metabolismo trabalhando bem. E tu vai ter também a tua saúde cerebral também. Ok, ou seja, excelente, né? Normal. Certo? Eu vou deixar aqui abaixo um vídeo que uma vez eu gravei, que é a dieta da microbiota. Eu acho que vai te ajudar muito lá. Eu vou explicar o conceito dos 4 Fs da saúde intestinal. Você vai aplicar esses 4 Fs e você vai ter de verdade uma microbiota forte, tá bom? Fortalecida, saudável de verdade. Então vou deixar aqui agora, clica aqui, ó, do lado. Vou deixar aqui do lado, tentar aqui deixar. Mas também clica aqui embaixo no link se tu não encontrar. Certo? Então foi um prazer estar contigo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Até a próxima.